Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos, vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus, nosso Senhor, Jesus, o Cristo amado, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, que os Espíritos de luz nos abençoem nessa tarde, que possamos receber as energias positivas, o amor, a paz, a saúde, a fé inabalável, sempre alicerçada pela vontade positiva de ter sempre Deus e Jesus em nossos corações. Vamos dar início à primeira parte de nosso trabalho, que é a mensagem do livro Fonte, Caminho, Verdade e Vida, e a mensagem é Madalena, página 92. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Isso está em João, capítulo 20, versículo 16. E Emmanuel assim discorre. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razão profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para a cena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis de ser extirpados, amolecer-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam para a heresia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhes os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pelo qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João ou a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. É emocionante, meus amigos,
quando falamos de Madalena. Eu sempre acho que aquele mendigo era um anjo enviado do Senhor para que alertasse a Maria de Magdala que Jesus estava próximo, que ela poderia visitá-lo. E ela, num barquinho, levado por um servo, foi até onde Cristo estava, na casa de Pedro. Evidente que foi olhada com maus olhos pelos discípulos que ali se encontravam. Mas Jesus disse: bem-vindo, Maria. Desde aquela hora em diante, Maria de Magdala mudou completamente a sua vida desde o encontro com o Cristo, desde que ele conversou com ela, desde que ele falou sobre a vida eterna, sobre o verdadeiro amor. Ela que era infeliz, obsediada, desde que tirou 7 espíritos obsessores, tirou dela. E ela ficou livre. E a primeira vez ela sentiu o que chama-se, o que nós chamamos e ainda não conhecemos, a verdadeira felicidade. Foi nesse momento em diante que ela voltou à sua mansão, desfez de tudo o que tinha, deu tudo para seus criados e foi seguir o Cristo. Com maior amor, com maior desvelo. Tudo ele disse: vá cuidar dos filhos. Mestre, eu não posso ter filhos, mas tem os filhos dos outros abandonados que você pode cuidar. E ela seguiu ele com maior amor, com maior desvelo. No jantar que foi oferecido a ele, ela lavou os seus pés e enxugou com seus cabelos, com maior amor, com maior desvelo. E todos repararam naquele gesto como é que ele deixou uma prostituta aproximar-se e lavar os pés dele. Aí ele disse: ela lavou meus pés e enxugou. Para mim não foi oferecido. Isto é ser fiel. Porque ele tinha pedido: seja fiel, minha filha, que você está livre. E ela foi fiel até o fim. Ela seguiu o Cristo em todas as suas andanças. E foram tão poucos anos que ficou conosco, mas deixou a maior lição de amor nessa terra. E ela, Maria Madalena, eu me emociono quando falo, porque Paulo de Tarso, ele é um perseguidor implacável contra os cristãos, mas não era entregue a vícios, nada. Ele era apaixonado pela lei. Então ela, que era viciada, que era mais difícil, que era dos prazeres efêmeros, que eram mais difíceis, ela renunciou a tudo isso, a fortunas, porque ela tinha fortunas. Ela recebia sacerdotes na noite que escondidos iam, os doutores da lei, iam procurá-la sim na sua mansão, para desfrutar de prazeres, de orgias, e etc, etc. Ela os recebia. E aqueles mesmo que ela os recebeu, agiam depois com desprezo porque ela era uma prostituta. Nem se aproximavam com a maior hipocrisia da vida que o homem pode sentir. Aliás, a hipocrisia tem até hoje. Então não se aproximavam dela pela madrugada, pelo amor de Deus, já como chegar perto de uma... deixar uma prostituta lavar seus pés, como? Mas ela não, ela fez o seu trabalho e seguiu. Tanto seguiu a ele até o fim da sua desencarnação, até o dia do sacrifício, até o dia que ele foi crucificado, ela estava junto até o dia, até o último dia ela esteve com ele. Depois que ele partiu,
Ela ficou muito chorosa, como a sua mãe, como a mãe do Cristo. E os apóstolos, João, que era o mais chegado a ele, que era o mais jovem, e também assistiu o seu sacrifício. Maria Magdala foi lá ver no túmulo, depois que ele estava, naquela época era na pedra, tinha uma pedra que colocava e fechava o túmulo. Ela chegou lá, a pedra estava retirada e o Cristo não estava. Onde está? Onde está o mestre? E procurou. Ela foi com a mãe, ela foi como uma mãe vai procurar o seu filho. E quando ela ouviu, ela estava em desespero à procura do cadáver do mestre. Ele disse Maria. Ela voltou, mestre, e quis abraçá-lo, dizendo, não, não me abrace ainda. Eu não fui o meu pai ainda. A felicidade dela não dá para explicar. Não se conteve, desceu e foi falar com os apóstolos que estavam escondidos na casa. E dali disse, eu vi o mestre, ele apareceu, ninguém acreditou. Como é que vão acreditar numa mulher perdida? Hã? Nós humanos somos assim, como é que nós vamos acreditar numa pessoa que é perdida, ela é perdida, imagina só. Não acreditaram. Tomé também falou, se o Cristo estivesse vivo, se ele estiver vivo, eu quero ver as chagas nas suas mãos, eu quero ver a marca do prego das suas mãos e dos seus pés. Ele apareceu na frente de todos os apóstolos e disse, Tomé, dê-me a tua mão, põe a mão nessa chaga, olha meu peito, põe a mão. Será que sou eu? Mas antes ele seguiu para Emaús com 2 discípulos, não eram discípulos, mas que o acompanhavam, que iam comentando sobre a perda do mestre, e ele foi junto também. Não o conheceram até chegarem em Emaús. Quando chegaram em Emaús, que eles acordaram e viram que era o mestre. E Madalena, quando soube da ressurreição, imagine a felicidade de alguém que ama tanto e ver o seu amor de novo. Quando o Cristo partiu, que se despediu de todos e partiu, ela ficou. E os apóstolos seguiram de 2 a 2, de cidade em cidade, para fundarem igreja, para, enfim, pregarem sobre o Mestre que partiu, sobre esse grande Jesus que é o nosso Mestre, e saíram de cidade em cidade, de 2 a 2. E ela quis acompanhar Pedro. E eles não aceitaram. E ela ficou sozinha, triste, uma saudade imensa do Mestre. Quando viu, vinha uma turba de ancenianos batendo o sino, porque tinha que ter o sino avisando que eram os leprosos que vinham em turma. E eles perguntaram, nós viemos buscar Jesus de Nazaré. Aí ela disse, ele já partiu. E quando eles iam para o vale, que era o vale imundo que chamavam, que lá onde ficavam todos os leprosos, e lá morriam todos, enfim, era desesperador. Ela seguiu, foi junto. E todos os fins de tarde, Maria de Magdala pregava para todos o consolo e o conforto
toda a vida do Cristo, falando o que ele fez, o que ele fazia, o que ele faz sempre. Aquele que crê realmente. Consolava aqueles aflitos, consolava os doentinhos, consolava, fazia curativo nos doentes, todos eles recebiam dela curativos, palavras de conforto. Todos se reuniam no fim da tarde, ao cair da tarde. Ela falava sobre o Cristo e contava toda a sua vida de 3 anos de milagres, de curas, de amor, de fé, de esperança, que ninguém devia perder a esperança, que o tesouro maior era o céu, é lá que era a verdadeira vida. Aqui era um mundo de aflições, que nós passávamos com as provas, que nós tínhamos aflições, que nós teríamos muitas dificuldades, mas se aceitássemos com resignação, com amor, com fé, nós ganharíamos o céu amado, o tão, o tão esperado céu, entre aspas, né? Céu e terra. Mas essa história de vamos para o céu, não. Vamos para a pátria espiritual, lá onde tem os espíritos felizes, que já cumpriram a sua missão aqui na Terra. É isso que nós hoje devemos pensar. Ela nos deixou uma lição inenarrável, porque falou-nos do amor e foi amando até o fim. Ela recebeu muitas propostas para voltar de novo quando Jesus se retirou, queriam de novo que ela voltasse a se prostituir. Muito pelo contrário. Jamais ela aceitou, jamais ela se dedicou a qualquer coisa efêmera, a não ser servir. E foi servir aquelas criancinhas leprosas, foi servir os velhinhos leprosos, foi servir as senhoras leprosas. Tanto, tanto, tanto. 10 anos ela teve dentro daquele vale imundo, tratando a todos e pregando o amor do Cristo. Até o seu último dia, quando ela começou a sentir que estava impregnada de ancenias. Ela saiu e disse que queria ver Maria Santíssima, que estava em Éfeso, perto de João Batista. Ela não chegou até lá. Ela ficou numa casa de repouso porque a doença foi terrível. Foi muito terrível. Ela não chegou. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos tentar compreender. O Cristo surgiu para ela. Por que se podia surgir para sua mãe? Podia surgir para seus discípulos amados? Por que surgiu para Maria de Magdala? Por que para Madalena? Para nos dar o exemplo, que quando nos transformamos mesmo, embora estejamos no fundo do poço, e nos transformamos e realmente queremos e temos fé e vamos vencer, Ele está conosco. Ele está junto de nós, sempre dando-nos força, dando-nos coragem, nos amparando, nos abraçando em todos os momentos de nossa vida. É por isso que ele apareceu para Maria Madalena, para que nós, como exemplo a todos nós, que nós podemos amanhã, nós podemos imitar Maria Magdala, imitá-la com amor, porque antigamente, não sei se você lembra, eu nasci muito antes, então posso dizer, antigamente era usado como Maria, Madalena arrependida, era uma coisa tão triste que falavam, nunca souberam a história certinha de Madalena. Inclusive a igreja, perdão por falar em igreja, não é crítica, mas eles mesmos falavam como Madalena arrependida, no sentido triste, no sentido hipócrita. Não. Hoje falamos em Maria de Madalena,
a Santa Maria de Magdala. Aquele amor, esse amor eterno, porque ela nos demonstrou que todos nós podemos, de repente, renegar tudo que é de mal, o orgulho, a vaidade, a raiva, o ódio, a depressão, tudo podemos renegar e abraçar a luz do amor maior, que é o nosso Cristo. Por que nós não vamos imitá-la? Por que custamos tanto a imitá-la, esse grande amor que nos deu o maior exemplo? Por que será, meu Deus do céu, que ainda nós temos tantas coisas, e qualquer coisa a nossa fé vacila, qualquer doença que dá na nossa família, nós já vacilamos, meu Deus, e já entramos em pânico. Puxa vida, se a nossa fé é forte, se a nossa fé é incondicional, se a nossa fé não é intermitente, é evidente que nós venceremos e seja feita sempre a vontade do Pai. Mas não vamos perder a fé. Se o nosso parente está muito doentinho, se está doente, Maria de Magdala via que todos eles morriam da lepra. Não havia doença, não havia remédios, não havia para cura. Mas ela ficava até o fim com aquele leproso. Não importa como é que ele estava, ela abraçava, ela limpava as chagas, ela sempre tratando, até o fim da vida, ficava junto, até aquela alma se desprender daquele corpo amorfo e doente. É isto que nós devemos ter em mente. Pararmos um pouco, pensarmos um pouco, deixar de ter e ser o exemplo de Maria de Magdala. Deixar essas coisas efêmeras, deixar prazeres, deixar essas coisas tão passageiras, coisas materiais que apenas entulhos, apenas são coisas que não vamos carregar, nós vamos carregar em nossa alma. Quando estiver limpa, a nossa alma se desprenderá. Livre, leve, solta, sem entulhos, sem rancores, sem orgulho, sem vaidades, e vamos livres para a pata espiritual, para os espíritos de luz, para as colônias de refazimento, para o nosso lar, quem sabe, para sermos tratados. Vamos tentar fazer isso. Vamos começar a mudar devagarinho. Vamos ler todos os dias o exemplo de Maria de Magdala. E vamos ter o exemplo dessa mulher que muito nos mostra como ter fé. A primeira encontro do Cristo. Imagina, primeiro encontro com o Cristo. A mudança radical. A mudança radical. Mas a mudança para o bem, a mudança para o amor, a mudança para a paz, a mudança para a caridade, a mudança para a simplicidade, a mudança para a verdadeira vida, a vida espiritual. Porque aqui é só passagem. Não adianta ter condição social elevadíssima ou não ter. Nós iremos para a pátria espiritual. É lá a nossa verdadeira pátria. Tenhamos em mente que se não amarmos, se não nos amarmos, se não compreendermos que coisas materiais não são a necessidade, não são a nossa vida, que ser amado e amar, essa é a verdadeira lei. É começar a amar, é começar a perdoar, se perdoar e começar a caridade. Sempre, nunca é tarde. Tem senhores velhos que falam comigo, que também eu também sou velhinho, e nós conversamos. Eu digo, não, não posso fazer mais nada. Pode me dar uma boa tarde, pode dar um abraço, agora não com a pandemia, mas pode me desejar felicidades, pode me escrever, pode mandar uma mensagem. Nós podemos muito. Somos todos irmãos, filhos de Deus, nosso Senhor.
Por que que nós temos a mania de perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por que que nós vamos... Por quê? Não temos essa mania de perguntar? Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível e obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde. É isso que eu tenho para dizer a todos, meus irmãos. E pensemos nessa mulher fabulosa que nos deixou uma lição inesquecível. Muitas e muitas mulheres cristãs nos deixaram lições inesquecíveis, mas Maria Magdala nos marcou profundamente. E se nós lermos sobre toda a vida dela, nós vamos compreender o que eu estou falando. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde para todos. Que o Cristo de Deus seja o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Que assim seja. Boa tarde a todos, a todas. Dando continuidade ao nosso estudo doutrinário da tarde de hoje, nós vamos agora à segunda parte, então, continuar o nosso estudo com o Livro dos Espíritos. Nós ficamos na semana passada na questão 290, hoje continuamos, então, a partir da questão 291. Nesse momento, nós estamos estudando o livro 2º, capítulo 6º, que trata da vida espiritual. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar hoje uma parte desse capítulo que tem como texto, o título do texto, Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, que é a partir da questão, então, 291. E essa questão, Kardec, na época, e os demais médiuns da sua equipe, fizeram a seguinte pergunta aos espíritos: além da simpatia geral, resultante da semelhança, os espíritos se consagram a afeições particulares? Essa foi a pergunta. E a resposta deles: sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, essa questão nos leva, né, a uma reflexão, né? O que Kardec perguntou e o que os espíritos ensinaram, e que a gente pode pegar como lição para nós nos dias que correm. Então, quando nós pensamos em afeições, né, nós podemos pensar, essas afeições são os sentimentos que nos unem a outras pessoas. Na condição de encarnados, o que provoca essas afeições em nós? Ou seja, qual é o laço que nos une a outras pessoas? Pode ser o nosso local de moradia, pode ser o nosso local de trabalho, pode ser a frequência aos mesmos lugares, pensamentos ou sentimentos parecidos. Isso quando nós estamos na carne. Mas quando nós deixamos o corpo da matéria, o corpo físico, biológico, o que une os espíritos entre si? Essa é a questão, né, 291. E aí fica claro para nós que todas essas coisas que contribuíam para criar laços entre as pessoas encarnadas, ou seja, entre nós, não têm a mínima importância quando nós adentramos a condição de espíritos. Ou seja, os laços que unem os espíritos entre si são laços de um outro tipo, são laços de uma outra essência. E daí, nesse caso, o que importa? Importa os valores que o espírito comunga, ou os espíritos comungam entre si. Ou seja, o que faz os espíritos criarem laços entre si são aquilo que eles acreditam.
em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, né? Ou seja, o que aproxima ou afasta os espíritos entre si, como diz o Livro dos Espíritos, é o grau de evolução atingido por cada um de nós. A questão seguinte, 292, Kardec pergunta: os espíritos guardam ódio entre si? Resposta: só entre os espíritos impuros há ódio. São eles, ou seja, o ódio natural, desse caso, aos espíritos impuros, que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, essa questão também é muito importante que a gente compreenda. Os espíritos guardam ódio entre si, e aí Kardec não deixa, os espíritos não deixam dúvidas a Kardec. Sentir ódio é uma condição de imperfeição, de impureza. Então, por isso que só entre espíritos impuros e imperfeitos ainda esse tipo de sentimento. E claro que daí espíritos nesta condição de inferioridade é que acabam muitas vezes, né, insuflando em nós, né, a condição de inimizade, né, de nos separar das pessoas, ou quebrar relações, ou romper relações. A questão seguinte, ainda na mesma direção, ele coloca assim: dois seres que foram inimigos na Terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Ou seja, pessoas que foram inimigas quando encarnadas, elas poderão manter esse sentimento, esse ressentimento, quando deixarem o corpo físico? A resposta dos espíritos: não, não. Compreenderão que o ódio que se votaram mutuamente era estúpido e que o motivo que o inspirava era pueril, ou seja, infantil, né? Imaturo. Apenas os espíritos imperfeitos, impuros, conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se tenham purificado. Se foi unicamente o interesse material que separou esses espíritos, nisso eles não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa das suas desavenças, podem rever-se com prazer. Então, na verdade, essa resposta reforça a resposta anterior. Ou seja, guardar ressentimento no plano material ou no plano espiritual está mais ligado à condição de impureza e de imperfeição do espírito, porque sempre essas virtudes ou dificuldades são do espírito, não do corpo. Então, aqui os espíritos deixam novamente muito claro para Kardec, né? Então, ressentimento, guardar esse tipo de sentimento depois que se deixa o corpo físico, né, destoa da condição de perfeição, né, ou de condição elevada que os espíritos almejam. Então, quem quiser se tornar perfeito, quem quiser se tornar puro, é muito importante que trabalhe em si mesmo, esses sentimentos, essas dificuldades, né? Porque são esses sentimentos e essas dificuldades que nos mantêm, né, na condição de imperfeitos e de impuros. Kardec, inclusive, aqui nessa questão, ele faz um adendo. Ele não coloca no Livro dos Espíritos só a pergunta e a resposta. Ele também coloca uma frase
dele. Ele diz assim, semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Ou seja, guardar ressentimento no mundo espiritual do que nos aconteceu no mundo material, no mundo biológico, Kardec diz, isso lembra a condição de dois estudantes que se brigavam muito na época da escola, mas que quando chegam à condição adulta, reconhecem que aquelas brigas eram muito infantis, eram muito imaturas, né? E que elas devem ficar lá naquela etapa, naquela fase da vida. Que agora, na condição de adulto, seria ridículo, né? Continuar com esse tipo de comportamento que se tinha quando era criança. Né? Isso também nos leva a lembrar da briga entre irmãos. Né? Na fase criança, é muito comum, né? Até por uma questão de firmar a personalidade, de estruturar a própria personalidade, é muito comum que os irmãos brigam entre si. Né? É muito comum. Claro que na fase adulta, quando a gente lembra das brigas com os nossos irmãos, por coisas pequenas, por coisas bobas, nós geralmente damos boas gargalhadas juntos, porque percebemos que aquelas brigas eram muito, muito infantis, né? Muito bobas mesmo. Né? A mesma coisa os espíritos dizem, né? Quando nós deixamos o corpo físico e adentramos o mundo espiritual. Mantendo o mundo espiritual, né? Sentimentos que nós tínhamos aqui, né? Seria uma grande perda de tempo, né? E até um entrave, né, ao nosso crescimento e à nossa evolução como espíritos. Na questão seguinte, a questão 294, a pergunta é o seguinte: a lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Observemos que aqui na questão 294, Kardec não está falando em espírito, ele está falando em homens, ou seja, seres encarnados. E a resposta dos espíritos não poderia ser outra. Sim, essa lembrança entre eles, né, de antipatia, essa lembrança os leva a se afastarem um dos outros. Né? Então, aqui é interessante, porque, de novo, a questão 294 está tratando de homens, não de espíritos desencarnados. Né? Então, vou reler a pergunta. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Sim, né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e no planeta Terra, onde nos encontramos, né, ainda, infelizmente, muitas vezes se exalta muito mais as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, do que as nossas virtudes. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um livro emprestado do Pavei e não devolver, ele vai ficar chateado comigo. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um livro emprestado meu e não vai devolver também. Então, acaba que essa dificuldade minha acaba muitas vezes contaminando a dificuldade do outro, fazendo eclodir a dificuldade do outro. Né? Então, por isso que muitas vezes, né, há tanta dificuldade em a gente se acertar com outras pessoas. Né? Porque o orgulho, a arrogância, a prepotência, o nosso egoísmo, ou seja, as nossas dificuldades, né, nos impedem, né, muitas vezes, de termos ações, pensamentos, sentimentos, comportamentos mais elevados. Agora, a partir do momento que nós tenhamos consciência disso, depende de nós a escolha de mudar. A questão seguinte, 295, de O Livro dos Espíritos, diz assim: que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Que sentimento experimentam depois do desencarne aqueles espíritos que, de alguma forma, nós prejudicamos
ou fazemos mal para eles, ainda quando encarnados? A resposta dos espíritos: se são bons, eles nos perdoam, conforme o nosso arrependimento. Se são maus, é possível que guarde ressentimento e vos persigam algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permitir essa perseguição como castigo, né? Então, as pessoas que de alguma forma nós prejudicamos nessa vida, elas podem, né, nos perseguir, como diz aqui, né, quando estão na condição de espíritos, pode, né? Mas por que Deus nos deixa elas nos perseguirem depois que elas desencarnam, né? Bom, aqui o Livro dos Espíritos deixa bem claro: se as pessoas que nós prejudicamos forem boas e a gente se arrepender do que fez, e se elas forem boas, elas nos perdoam. Mas se elas não forem boas, a tendência é elas ficarem ressentidas e até nos perseguir, diz o Livro dos Espíritos. Por isso que é muito, muito importante, né, aquela frase de Jesus, né, que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. Ou seja, quando estamos ainda no plano físico e tivermos alguma desavença, alguma dificuldade com outra pessoa, é muito importante que a gente se concilie ou reconcilie com essa pessoa, num ato de perdão, de arrependimento verdadeiro, né? Para que não reste da nossa parte ou da outra nenhuma animosidade, nenhuma dificuldade. Porque se nós ou outra pessoa morrermos sem termos acertado esses ponteiros, essas dificuldades, essas animosidades, poderá acontecer isso, né? E aí ocorre aquilo que na doutrina espírita nós estudamos como obsessão, né? E quem são os nossos obsessores? Falando de uma forma bem ampla, quem são os nossos obsessores? Se não aquelas pessoas que nós, de alguma forma, magoamos, ferimos, prejudicamos, fizemos o mal nesta ou em outras vidas passadas, né? Então, aqui o alerta dos espíritos, né? Cuidado com as nossas relações humanas. Vamos cuidar das nossas relações humanas. Vamos procurar superar as nossas dificuldades. Vamos procurar nos harmonizar, como disse Jesus, enquanto estamos com ela no mesmo plano, ou com elas no mesmo plano de existência. Aqui é mais fácil, né? Magoamos, ferimos, prejudicamos, fizemos o mal. Quem sabe um telefonema ou uma visita, né, para nos harmonizar, né, para aparar as arestas. Porque depois que um de nós partir, fica mais difícil. Fica mais difícil. A questão seguinte, 296, diz assim: as afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõe mais da máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram, quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Então, aqui, né, as afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Não. E por que na condição de espírito, como diz a resposta, os espíritos não se enganam? Porque, abstraído do corpo físico, do corpo material, biológico, o que resta para a gente ver, sentir, observar ou pensar? Apenas o pensamento.
apenas a nossa essência, refletida no corpo perispiritual, né? Então, na condição de espírito, como podemos sentir, ver, perceber uns aos outros na nossa exata dimensão, né? Nós conseguimos nos perceber exatamente como nós somos, sem nenhuma máscara, como diz a resposta, né? Sem nenhuma outra coisa. Então, não tem como, na condição espiritual, alguém se enganar, alguém se frustrar, alguém se decepcionar. E por que isso? Porque nos enxergamos exatamente como somos, com as nossas virtudes e com as nossas dificuldades. Então, não tem nada que nos encobre, que nos tapa, que nos esconde, né? Nós nos revelamos por inteiro como espíritos. A questão seguinte, 297, a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? A afeição mútua que dois seres se consagram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? A resposta, sim, sem dúvida. Se baseada no amor, na simpatia. Se esse sentimento, se essa afeição for baseada no amor, na simpatia. Entretanto, eles advertem, se as causas desta afeição for de ordem física, né, e a ordem física, o corpo, por exemplo, tiver maior participação nesta afeição do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio, né? Então, aqui os espíritos deixam claro, aquilo que une duas pessoas no mundo físico, né, como, por exemplo, né, posição social, bens materiais, classe social, corpo físico, boniteza, tudo isso que pode unir duas pessoas, né, no mundo físico, biológico, material, né, isso desaparece no mundo espiritual. Se foram essas coisas que uniram duas pessoas no mundo terreno, físico, se foi isso, ou essas coisas, o motivo da afeição, acabou a afeição, acabou a simpatia, acabou o amor, quando deixamos o corpo físico. Então, os sentimentos de amor, de simpatia, de bem-querer, eles só continuam no mundo espiritual se eles forem verdadeiros, puros, aqui no mundo físico e também no mundo material, né? Então, essa é a resposta. Ou seja, a coisa mais importante, que aquilo que nós vamos levar para o mundo espiritual, é a nossa essência, né? São os valores, os nossos propósitos, a nossa elevação espiritual. É isso que nós vamos levar para o mundo espiritual, né? E é isso que vai fazer com que nós mantenhamos ou não os nossos laços de simpatia, de afeto, com espíritos que também deixarem o planeta Terra quando desencarnarem. São esses sentimentos de amor, de amizade, de afeto desinteressado. É só isso, enfim, que é o mais importante de tudo, é que deve permanecer. Bem, a nossa hora já se fez. Os médiuns que estão trabalhando hoje, durante o passe, já estão em suas casas, desde hoje de manhã, sintonizando com o alto, para que nós possamos, então, agora, fazermos o momento do passe. Levemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a eles nesse momento. Pai amoroso, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, nós vos pedimos as vossas bênçãos de paz, de amor, de paciência, de compaixão, para que possamos cada vez mais
nos despreocuparmos com as questões transitórias e passageiras da vida terrena e cada vez mais nos ocuparmos, darmos importância às virtudes que ainda não temos, mas que com esforço e com muita vontade haveremos de adquirir nesta e nas próximas experiências carnais. Com sentimento de profunda gratidão, Pai, e a Ti, Jesus, por esta oportunidade, nós agradecemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita, Pai amado, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai amado, cairmos em tentações, e livra-nos da prática de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de Oswaldo Melo, que é o mentor da nossa casa, e de toda a espiritualidade amiga que coordenou e dirigiu as atividades desta tarde, agradecidos, nós encerramos a nossa exposição doutrinária, nosso estudo da tarde de hoje. Que a paz do Mestre Nazareno permaneça sempre com todos nós. Que assim seja.